Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Farmácia Floravita com o Dr. Matheus Drummond, em especial em celebração ao Novembro Azul, e hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Boa noite a todos vocês que estão entrando, a doutora Amarília, Cláudia Soares, Carla Fernanda, Rose, Christopher, Saizer, Grazi, boa noite, a nossa parceira aqui da Floravita, Adriana, Ana Carol Souza, Sara. Pessoal, aproveita que a gente ainda não deu 9 horas, ainda dá tempo de convidar os amigos, familiares. Envia o aviãozinho aqui do Instagram para um homem especial da sua vida, porque a nossa conversa vai ser especialmente para eles, especialmente para vocês homens que estão com a gente aqui. E você, mulher, continua aqui, porque essa live vai ser muito importante pra gente também. Daqui a pouquinho eu já vou enviar o convite pro Dr. Matheus, que é o nosso convidado. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Jordana Moreira, jornalista, e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Matheus Drummond, que é médico especialista em cirurgia geral, nutrólogo, formado em Medicina Funcional Integrativa, inclusive é membro da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, e ele tem uma abordagem muito especial, unindo saúde integral, longevidade e hábitos saudáveis. Boa noite, tem mais gente entrando. Boa noite, deixa eu ver quem entrou aqui por último, que eu ainda não cumprimentei. Cláudia, Jade, Fernanda, Margarete, Juliana, Gustavo, Dr. Marcelo, Andréia, Vani, Caires. Pessoal, dá tempo de enviar o aviãozinho para os amigos, familiares e convidar um homem especial da sua vida, porque essa live vai ser um verdadeiro presente. Nós temos muitos assuntos para conversar aqui hoje. Então, para não perder tempo, deixa eu enviar o convite aqui para o Dr. Matheus, para ele já entrar com a gente aqui. Enquanto o Dr. Matheus está entrando... já entrou. Boa noite. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Jordana. Muito obrigado, Floravita, por mais esse convite. Quando vocês me mandaram a mensagem, né, solicitando a presença nessa live, eu não hesitei em estarmos hoje, porque é um tema muito importante e eu acho de extrema relevância, mas talvez não tão abordado aí nas mídias e na saúde como um todo. E eu falo isso por experiência própria, né? Se a gente vê aqui os gráficos do meu WhatsApp, do meu Instagram, 85% são mulheres, ou seja, quem está buscando informação de saúde é mulher. Sim. E os meus atendimentos também, 90% são mulheres. Porém, os homens têm as suas particularidades nessa história, a gente não pode menosprezar a saúde do homem, a saúde masculina, até porque o grande exemplo nessa história toda sou eu, como homem que cuido da minha saúde, né? E a gente tem que começar a conscientizar, né, esses homens sobre saúde, sobre cuidado, sobre prevenção. E tá aí o mês, né? Novembro Azul, voltado para isso, que a gente vai conversar um pouco sobre o que significa, e eu já vou trazer, talvez, para vocês hoje que estão nos assistindo, uma visão um pouco diferente do que é o Novembro Azul tão divulgado aí nas mídias, na televisão. Eu quero mostrar um pouco disso para vocês aqui hoje. Excelente, doutor. Pessoal, vamos enviar o aviãozinho para aquele homem que precisa escutar tudo que a gente vai conversar aqui hoje. É muito importante que mais pessoas estejam com a gente, principalmente o público masculino, que é o foco dessa nossa conversa. Para a gente estar na mesma página, a nossa live vai até às 22 horas. Claro que se render um pouquinho mais, o doutor Matheus falou que ele pode ficar uns minutinhos a mais, mas a gente vai tentar não extrapolar muito, então vamos aproveitar os próximos 60 minutos que a gente vai ter junto por aqui e pedir para vocês ficarem até o final, porque no finalzinho da live a gente vai abrir um momento para as perguntas e para as respostas. E aí eu já vou aproveitar e pedir, pessoal, para que vocês deixem para enviar as perguntas no final, porque senão elas vão acabar se perdendo. O foco agora vai ser a gente conversar. Eu já tenho algumas perguntas aqui programadas para fazer para o Dr. Matheus e pode ser que a sua dúvida já seja respondida ao longo da nossa conversa. Doutor, então vamos lá, sem mais delongas, porque o tempo passa muito rápido. Explica para nós qual que é a importância do Novembro Azul e por que é essencial a gente discutir a saúde do homem.
Muito bem, né? Foi criado na saúde, né, na saúde pública, uma cor para cada mês do ano para a gente poder fazer alguma conscientização de cuidados de saúde para a população. Né? O Outubro Rosa é o mais conhecido, né, de conscientização da saúde da mulher e que tem ênfase na prevenção do câncer de mama. E a partir daí também criou-se o Novembro Azul, voltado para a prevenção de agravos e doenças da saúde masculina, com ênfase no câncer de próstata, tá? Na Certo. prevenção do câncer de próstata, na desmistificação, né? Desmistificar a ida do homem em consultas de rotina, inclusive com o médico urologista, desmistificando o exame, né, de toque retal para poder fazer diagnóstico. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: saúde do homem, e que a gente traz o mês de novembro para lembrar disso, não pode se resumir somente em próstata. O homem não é só uma próstata. A mulher não é só um par de seios. Então, assim, a saúde é muito além disso, né? Então, é muito importante ter essa visão de um cuidado integrativo da saúde, que inclusive vai prevenir o câncer de próstata. Eu hoje, com quase 40 anos, já penso em prevenir um câncer de próstata precoce com um estilo de vida saudável, tá? Excelente. Quando a gente fala em Novembro Azul para conscientização, a gente sempre está falando, às vezes, igual a mamografia no Outubro Rosa, de identificação precoce de uma doença, tal como os cânceres como estamos tratando, né, falando a respeito. Mas prevenção não é fazer diagnóstico precoce através de exames. Prevenção é evitar que aquela doença aconteça. E quando a gente trata de medicina preventiva voltada para homem, a gente consegue evitar as grandes doenças que afetam os homens com o passar do tempo, com o envelhecimento. Infarto, AVC, Alzheimer, câncer de próstata, câncer de pele, diversas outras doenças, obesidade, sobrepeso, tá? Todas essas doenças, elas são preveníveis. Jordano, eu falo assim, olha, o infarto que acontece na vida de um homem com 50, 60 anos, ele foi sendo desenvolvido nos últimos 20. Olha só. Então, essas doenças, o próprio câncer de próstata, tem fator genético? Tem, mas ele não cai como uma bomba no seu colo. Isso foi sendo construído. Então, se a gente entende isso, eu não quero entregar essa responsabilidade para o paciente e falar assim, o problema é seu, não é isso. Eu quero que ele entenda que, ciente dessa história natural das doenças crônicas degenerativas, eu consigo agora fazer alguma coisa para evitar que elas aconteçam. Ou então atrasar para que elas aconteçam o mais tarde possível na minha vida. Excelente. Então, é essa conscientização que eu gostaria de trazer para o Novembro Azul. Não é só para você perder o medo de ir no médico e fazer um exame de toque, fazer um diagnóstico de câncer de próstata. Não é só isso. Vamos tentar evitar as doenças. Como? Com estilo de vida saudável. Perfeito, doutor. Sempre que a gente escutou, né, a vida inteira sobre as campanhas de conscientização do Outubro Rosa, do Novembro Azul, é muito focado no diagnóstico precoce. Mas de que adianta um diagnóstico precoce? A gente não quer um diagnóstico precoce, a gente não quer ter o diagnóstico. Exato. Então a gente tem que cuidar para isso. Muito bom, essa visão por mais que seja uma visão simples, o simples é difícil, né, doutor? Exato. Exatamente. E a gente está agora aqui, ó, pelo que estou vendo, somente 14 pessoas. Vamos mandar o aviãozinho aqui para mais pessoas. Isso, pessoal. Eu não sei se essa live está aparecendo no meu perfil. Da última vez você lembra que ela não apareceu ao vivo no meu perfil. Vamos pedir para quem está aqui e acompanha o Dr. Matheus, que está inclusive por meio do perfil do Dr. Matheus, dá um retorno para a gente, por favor. Se está ao vivo no perfil do Dr. Matheus, se está ao vivo aqui no perfil da Flora Vita, se está tudo certo. Realmente, a gente ainda está com poucas pessoas aqui. Claro que essa live vai ficar salva, então o nosso alcance posterior vai ser muito grande. Mas, gente, vamos aproveitar que está no início da live, envia o aviãozinho, convida os amigos, não tenha vergonha. É um presente que você vai estar dando para essas pessoas nessa noite. O Dr. Matheus aqui com a gente, muita informação bacana. Então, vamos lá. Exato. Dá um tapinha aqui no avião e manda para todo mundo. Doutor, já entrando na temática da resistência masculina em procurar ajuda médica, comparado às mulheres, a gente vê que os homens eles só buscam serviços de saúde quando já existe um problema. Eu falo até pelos meus familiares próximos. Por que isso acontece, doutor? Isso é típico da natureza masculina, né, de achar que não vai acontecer com ele, né?
a mulher já fica mais preocupada, até porque ela tem uma vida mais voltada para essas questões de saúde, né, de gestação, parto, lactação. Então, isso envolve profissionais de saúde na vida da mulher. O homem não. O homem procura médico quando cai, sofre um acidente, corta alguma coisa, ou quando já está com alguma coisa realmente que ele vem sentindo há mais tempo, mas chegou no limite, e aí ele vai e procura. Essa é a atualidade. Mas, como disse aqui o meu colega que está aí nos assistindo, o doutor Marcelo Códia, grande amigo aí de Balneário Camboriú, isso está mudando, sim, está mudando. Porque a gente tem feito esse papel de conscientizar a respeito da necessidade de se buscar previamente o aparecimento das doenças ou até mesmo antes dos sintomas. É importante a gente buscar um médico para poder fazer acompanhamento, check-up seriados em qualquer idade, antes que apareça algum sintoma. E alguns sintomas que são, às vezes, pouco valorizados. Fadiga, cansaço, indisposição, baixa libido, queda de cabelo, aumento de gordura abdominal, também acontece na vida do homem e trazem problemas associados que vão trazer doenças no futuro. Hoje, como eu atendo muita mulher, elas que trazem os homens dela para mim. Mas aí já existe uma parcela da população masculina que vem por livre e espontânea vontade, tá? Eu Ótimo. sempre mando, Jordana, eu vou trazer essa informação que é até um pouco engraçada, eu sempre mando um questionário para os meus pacientes preencherem previamente a consulta, na primeira consulta. E um último homem que eu atendi, que me marcou, motivo da consulta, objetivo, ele escreveu assim, para agradar a minha mulher. Então, assim, ele estava ali sem saber por quê, né? E aí, sim, ao longo do atendimento, ali 1 hora e meia conversando, ele caiu Meu a ficha Deus. e viu, olha, realmente eu estava precisando disso. E eu trago algumas nuances, né, para poder fazer, até com o trabalho de neurolinguística, para poder trazer para esses homens, olha, se você não cuidar hoje, do jeito que as coisas estão indo, com o seu estilo de vida atual, com os seus exames, pode ser que daqui a um tempo você vai ter um agravo, um infarto, um AVC ou mesmo uma morte precoce. Você já parou para pensar quem que vai estar dentro da sua casa influenciando a sua esposa e os seus filhos no seu lugar? É pesado. Mas é necessário É enxergar isso. necessário. Foi Necessário. exatamente o insight que eu tive há 8, 10, quase 10 anos atrás, com 29 anos, quando eu estava com sobrepeso, quase obeso, doente, e tive um problema de saúde familiar, e falei, eu preciso cuidar de mim, senão eu não vou dar conta de cuidar da minha família. Sim. Então, isso foi o que aconteceu. E hoje, com 38, quase chegando aos 40, com 8, 10 anos aí de investimento na minha saúde, eu vou bater nos 40 anos com muito mais vigorosidade, talvez com mais ruga e menos cabelo, mas com muita mais vigorosidade, mais saúde, mais energia, mais disposição do que quando eu fiz 30 anos. Olha Então, só. isso é possível. É 40 é melhor que possível. 30. Eu já vi postagens suas falando isso e isso dá um ânimo novo na gente, porque eu também, hoje, eu tô com 36, eu me cuido muito mais do que quando eu tinha os meus 20, então eu me sinto muito melhor. Claro que, como você disse, com mais ruga, já com sinais de envelhecimento, mas assim, quem eu sou hoje, fisicamente, é muito melhor, porque eu adquiri essa consciência também. Então, a idade biológica não quer dizer muita coisa se a gente se cuidar melhor, né? E dos últimos congressos de longevidade que eu tenho participado, é de fato, né? A sua idade biológica ela está relacionada com o seu órgão mais doente. E se esse órgão seu mais doente for as suas artérias, principalmente as coronárias ou as artérias cerebrais, a coisa está feia para o seu lado. Então é possível sim a gente prevenir o que mais mata, o que mais tira longevidade, qualidade de vida, morbimortalidade na vida dos homens, que são as doenças cardiovasculares, né, cerebrais e vasculares cardíacas. São todas preveníveis. Você não precisa esperar você ter uma dor torácica ou um pequeno AVC, um ataque isquêmico transitório para procurar um médico. Você tem que avaliar antes como é que está seu peso, como é que estão os seus níveis de triglicerídeos, como é que está a sua resistência insulínica, qual a sua prática de atividade física regular, como que você maneja o seu estresse, isso a cada ano, a cada década, para que você previna essas coisas. E aí sim entrar com suplementação preventiva, terapias que são factíveis de serem feitas, que trazem esse benefício. É por isso que o homem tem que ter esse insight, eu preciso me cuidar já. E não é igual mulher, quando a gente fala o problema do preconceito, a mulher se cuida porque ela vai na médica fazer tratamento estético, ninguém está falando de estética. A gente está falando de
saúde, de saúde. mortalidade, de morbidade, de doença crônica que interfere na sua qualidade de vida quando você tiver com 50, 60, 70 anos. Você consegue prevenir isso agora. Excelente, doutor. Responderam para a gente no chat que você não está ao vivo pelo seu perfil. Então é por isso Novamente. que, novamente, É, estranho, né? E a questão é que não tem muito o que ser feito, só se a gente cancelasse e iniciasse de novo a live, mas eu acho que não vale para a gente não perder a audiência que já está com a gente exato, agora. Que exato. pena, Então, né, doutor? Procurar é. saber depois esses mistérios aí das tecnologias do Instagram, o que acontece. Da Mas próxima, enfim, a live vai ficar salva. da próxima vez eu começo, então, e aí você entra como convidado. Nós Isso. vamos combinar assim, Vamos viu? combinar assim. Ótimo. Tá? Doutor, você falou desse caso engraçado da esposa, né? Que o marido foi sincero e respondeu que só foi porque a esposa obrigou Para agradar ela. para agradar. Qual que é o papel das esposas e companheiras no incentivo ao cuidado com a saúde masculina? Eu falo francamente, é exatamente isso, é encher o saco do marido mesmo. Você tem esse papel, entendeu? Você já enche o saco dele a semana inteira, o dia inteiro por várias coisas, então aproveita e coloca mais essa no pacote. Então você vai ao médico, eu vou te apresentar um médico, você vai fazer exame. Porque a mulher, quando ela está no seu âmbito familiar, casada, com filhos, ela busca no seu marido o companheirismo, a compreensão, mas a segurança. A Sim, segurança de prover a casa, a segurança financeira, a segurança como o patriarca, como a própria segurança física do ambiente. sim, Ela não pode perder ele por uma doença. Então a mulher tem esse papel mesmo, já que ela, historicamente, a gente vê isso na prática médica, tem mais essa atenção, esse cuidado, essa preocupação de trazer o marido para junto. Agora, uma coisa é de fato. Quando eu falo mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, os homens demoram mais para vir, mas quando vêm, eles são mais disciplinados que as mulheres. é verdade. E os resultados acontecem, sim, muito mais rápido. De perda de peso, de emagrecimento, de ganho de massa, de melhoria física, tá? Então, os homens, não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas a gente, quando quer fazer uma coisa, vai e faz e está disciplinado. Mas demora para Demora. poder ter esse insight, principalmente em cuidados de saúde. E quando fala em Novembro Azul, aí todos falam, isso aí vou ter que ir lá no urologista, É, fazer aquele exame, eu não quero escutar isso. Então, é por isso que eu falo, é muito além do que um simples exame de detecção precoce de câncer de próstata. Você consegue fazer prevenção de todas as doenças crônicas degenerativas com o seu estilo de vida. Só que você tem que sim, querer, sim, entende? com Tá? certeza. E tem particularidades, né? Quando fala, vou no médico nutrólogo, médico integrativo, médico de estilo de vida, ele vai mandar eu parar de beber cerveja. A gente tem hoje opções e flexibilidades, Sim, tá? Então tem que saber também dar atenção devida à população masculina, com o seu perfil, os seus costumes, de uma forma diferente que eu faço com as mulheres também. Mas tem opções, tem flexibilidade e é possível, com certeza. tá? Com certeza. É, como são muitos assuntos, depois a gente até retoma alguns pontos interessantes, mas só para a gente não deixar nada de fora, eu queria falar agora, doutor, sobre a reposição de testosterona, que foi um ponto que você me chamou a atenção quando a gente estava construindo o roteiro dessa live. Eu não sabia, mas estudando a pauta para a nossa live, eu vi que o envelhecimento dos homens é acompanhado por esse declínio progressivo da produção de testosterona e que isso gera consequências negativas. A dúvida que eu fiquei é: a reposição para homens que apresentam níveis baixos de testosterona é sempre indicada? Exato. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Diferentemente das mulheres, para vocês entenderem, a mulher, mesmo que ela tenha o melhor estilo de vida, ela tem uma reserva de folículos ovarianos que vão ser ali liberados a cada ciclo menstrual, e isso gera a produção mensal de hormônio, tá? Ela nasce com aquela reserva, isso todo mês depois que ela tem a primeira menstruação acontece, e não tem como fugir. Quando isso acabar, você vai ter uma queda hormonal, você vai entrar no climatério, na menopausa, você tem que repor hormônio. Ponto. Independente do seu estilo de vida. Homem não. Ótimo. Homem não. A gente não tem aquela dança, aquela bagunça dos hormônios femininos. Cada hora é uma coisa, eu estudei, entendo muito bem isso. Homem é testosterona, ponto. Nós somos uma única coisa, estável, ao longo do mês inteiro, tá?
Sim. E é um hormônio extremamente importante. Todo mundo pensa em testosterona e já pensa, é para ficar forte ou para ter uma vida sexual ativa. É muito além disso. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o cérebro. Olha Depois, só. seguido do coração. Depois, os músculos. Por fim, a parte ginecológica, né? A parte andrológica, a parte genital, sexual. Então, quando a gente tem bons níveis de testosterona, eu vou ter boa cognição, boa força muscular, boa contratilidade cardíaca e sim uma boa função sexual, tá? E ela pode ser produzida naturalmente pelo testículo, pela gônada masculina, ao longo de quase toda a vida. Tem pacientes de 70, 80 anos produzindo bons níveis de testosterona naturalmente. Aí entra o estilo de vida. O Sim. homem tem que investir nisso, porque ele consegue manter essa produção por muito bom tempo, sem ter essa queda. O que contribui com a queda natural da testosterona com o passar do tempo com o envelhecimento? Estresse crônico, uso de bebidas alcoólicas regular, consumo excessivo de açúcar e carboidratos simples e refinados, intoxicação por xenoestrogênios que vem do ambiente, garrafas plásticas, cremes, protetor solar, tá? Soja. Então, tem vários pontos que contribuem. Sedentarismo, a falta da musculação, ausência de exposição solar. Então, tudo isso combinado no estilo de vida ruim vai fazer com que, com o passar do tempo, declina-se a produção da testosterona. E aí você aumenta peso, aumenta a gordura abdominal, você começa a esquecer as coisas, tá? Fica fraco, fica Sim. preguiçoso. Eu peguei alguns dados, doutor, da Biblioteca Nacional de Medicina, que é a maior biblioteca biomédica do mundo, segundo as minhas pesquisas, que mostra que a partir dos 40 anos, no organismo do homem, a testosterona diminui aproximadamente 1% ao ano, e cerca de 20% dos homens com idade acima de 60 anos. Então, isso tem muito a ver, a gente pode, então... Estilo de vida. É isso que eu ia falar, porque se está tão generalizado, não é porque é do homem, não, é porque isso o não homem... isso não é natural, isso é o estilo de vida da população Olha masculina só. em geral, tá? E quando eu li, eu achei que era algo, vamos dizer assim, genético. É a mesma coisa de você falar assim, é normal isso acontecer, envelhecer, infartar, envelhecer e ter um problema sério desse. Não é Não é normal. A gente normal. consegue esticar a nossa longevidade, ou seja, não é viver mais anos, 120, 130 anos, mas viver 80, 90 com toda a qualidade de vida sem limitação. Mas principalmente quando se fala em produção natural de testosterona, eu tenho o estilo de vida impactando negativamente ou positivamente. Ótimo. Sabe o que abaixa a produção de testosterona? E é um assunto que eu vou falar aqui, é polêmico, mas tem que ser falado. Olha, ótimo. Consumo regular de pornografia pelos homens. Olha só. Então, assim, é Isso é outro muito ponto. importante, doutor. Se isso, olha, é um fato totalmente novo. Para mim, eu acho que para a maioria dos que estão aqui com a gente. Jamais faria essa correlação. Exato. E, na verdade, hoje a gente tem visto na humanidade em geral, e principalmente, né, no sexo masculino, uma pandemia de níveis baixos de testosterona. Está acontecendo isso. Os homens estão perdendo a sua A masculinidade vontade, com quedas né? O com quedas desejo. bruscas da testosterona em virtude do meio que se vive. Olha só. O meio tóxico, Um meio muito estrogênico, tóxico, e que o estilo de vida leva a esse declínio. Então, é possível, sim, a gente combater isso. Você vai acordar cedo, você vai tomar um banho frio, você vai se expor ao sol de manhã, você vai reduzir o máximo o consumo da sua bebida alcoólica, você vai reduzir o máximo o consumo de açúcar, você vai praticar musculação, treino de força todos os dias. Você aumenta assim, drasticamente os níveis da sua testosterona carregando peso. Se você faz 35 minutos diários ou 5 horas semanais, já é o suficiente de musculação, tá? Você tem que dormir cedo, você tem que gerenciar o seu estresse. Você tem que comer mais ativos que favorecem a produção de testosterona. Qual que é a base da testosterona? Aí é outro assunto que bate de frente com a medicina tradicional. Qual é a matéria-prima da testosterona? É o colesterol. Olha. A gente precisa de bons níveis de colesterol na dieta. Gema do ovo, pele do frango, carne, manteiga e bons níveis de gorduras também, como abacate, azeite, castanhas e bons níveis de aminoácidos.
tá? Existe uma sequência de aminoácidos que a gente usa, que você consegue na carne, no frango, no peixe, nos ovos, que aumenta o nível de testosterona. Então, uma dieta mais carnívora, gordurosa, rica em colesterol, sendo gorduras naturais, não gordura processada, industrializada, também aumenta o nível de testosterona nos homens. Interessante. Agora, o mundo, né, tá voltado para não comer menos carne, carne Consumir feita em menos gordura. laboratório, consumir menos gordura natural, troca manteiga pela margarina. O que isso vai causando? Um Exatamente. impacto na queda da testosterona dos homens. Por E é o isso que hormônio vital da eu, vitalidade. eu sempre associei a testosterona apenas à esfera sexual. Então, assim, nós, enquanto população, a gente precisa urgentemente entender a importância desse hormônio para o corpo do homem como um todo. Exato. E todo mundo vem assim, então vamos repor para todo mundo. Não, vamos mudar seu hábito, vamos descobrir por que você está produzindo pouco. Você está dormindo mal? Você está vivendo estressado? Você não se expõe ao sol? Você está comendo errado? A gente Sim. muda isso e consegue estimular com fitoterápico. Tem alguns remédios que a gente pode usar por algum tempo para estimular, reestimular a produção. Volta à naturalidade sem precisar repor. Excelente. Agora, em alguns casos, quando isso é falho, já passou muito tempo, o paciente já tem mais idade, tem que fazer reposição. A reposição bioidêntica, isomolecular, muito bem-vinda. Tem injetável, tem transdérmica, nunca oral. A gente nunca faz a reposição de testosterona oral, tá? Para Sim. homens e mulheres. E para o paciente realizar esse balanço hormonal antes da prescrição de terapia de reposição hormonal, é essencial que seja com um profissional especialista. Sim, Certo, doutor? é claro, assim, a reposição hormonal tem que ser com médico que entenda de hormônio. Eu não falo isso com uma especialidade X, tem que ser endócrino, tem que ser urologista, não necessariamente. Um médico que estudou e sabe tratar as complicações, as consequências, os efeitos colaterais e sabe manejar isso de uma forma quase artística. Então é Ótimo. possível fazer isso. Tá? Então, sempre a prescrição dessa forma. Para chegar ao diagnóstico de uma baixa produção e que não respondeu às medidas comportamentais, que vai levar à reposição, somente o médico vai fazer isso. Mas até que isso aconteça, mudança de estilo de vida. Sim, Estou procurando meu livro aqui para mostrar para vocês, onde eu falo sobre mudança de estilo de vida. E é. excelente. Inclusive, quando você entrou aqui na live, eu estava te apresentando. Aí, pessoal, para quem não sabe, o doutor Matheus, além de todas essas formações médicas, é palestrante e escritor. E o seu livro já está na segunda edição. Já é a segunda edição, né, com Que novos bacana. capítulos, inclusive, a capa remanejada, mas que você que está aí, você mulher que está nos assistindo, presenteie seu marido com ele, ou você homem está curioso, leia Excelente. antes de então tem que repor, não sei, leia e mude seus hábitos. Excelente, pessoal. Os 4 pilares da longevidade e saúde. Manual para você envelhecer sem adoecer. Se você está gostando dessa abordagem do Dr. Matheus, compre o livro, porque com certeza você vai esmiuçar, né? Vai digerir muito melhor todas essas informações, Tá no entender. link da minha bio, é só ir lá clicar que você acha onde comprar, chega na sua casa, tá? Arroba Dr. Matheus Drummond. Isso. Depois eu vou colocar para o pessoal aqui nos comentários. Mas quem quiser então encontrar o livro do Dr. Matheus, é só Eu não entrar tô no link da nem bio. vendo os comentários, para mim tá travado aqui os comentários. Travado? Poxa vida, sério? Não, Que não, pena. não tô vendo O aqui, eu acho pessoal que tá falando aqui, ó, maravilhoso livro, com autógrafo, eu tenho. Ah, o pessoal tá participando pois pra é, para caramba, que mim aqui pena. tá totalmente paralisado os comentários. Poxa. Ah, mas vamos continuar, né, doutor? Sim. Da próxima já fica combinado. A gente vai fazer a live pelo seu perfil e você convida a Flora Vita. Tem quantas pessoas ao vivo aí que você consegue ver? Agora tem 18 pessoas. Tá bom. Aqui tá travado para Tá mim, tem 14. travado? Mas, doutor, voltando então à questão da testosterona, agora relacionada ao câncer de próstata, que é o foco do Novembro Azul. Ela é vilã ou ela pode ter um papel protetor? Vou te fazer duas perguntas, que aí você vai entender a resposta. Quando que acontece câncer de próstata na cronologia da vida do homem? Com qual idade? Ah, a partir dos 60? Por aí.
E quando que você tem um pico de produção da sua testosterona? Na puberdade? Verdade, com 18, 25 anos. Por que não tem câncer de próstata nessa idade? Por que tem lá no final da vida? A testosterona, ela é protetora, isso já está Entendi. bem documentado. Testosterona protege contra o câncer de próstata. Quem Olha falou isso só. não sou eu, o professor Abraham Morgenthaler, de Harvard. Tem um livro dele fantástico, que eu já li também 2 vezes, mostrando que tudo isso que foi falado há 20, isso já não se fala mais, né? Isso é coisa de 20 anos atrás. Reposição de testosterona causa câncer de próstata. É igual falam hoje, reposição de hormônio feminino causa câncer de mama. Não é o tema aqui, mas eu já desmistifiquei isso muito já. Excelente, excelente. Reposição de testosterona não causa câncer de próstata. A questão é que o câncer de próstata, ele pode ter receptor para a testosterona. Em caso de um câncer de próstata que ele começa por outros fatores, hábito de vida, sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo, que eleva o risco de você ter câncer de próstata, mais a baixa da testosterona, que eu vou explicar o mecanismo hormonal, quando esse câncer se desenvolve, e aí se você repõe testosterona nesse paciente após o início do câncer, você pode aumentar o tamanho do câncer, porque ele tem sensibilidade ao hormônio, mas não causa o câncer. Entendi. Se você, logo quando precisa iniciar a reposição, com 45, 50 anos, bem antes de ter qualquer sinal de câncer de próstata, uma vez que ela acontece naturalmente é mais para frente, inicia uma mudança de estilo de vida e a reposição, você está protegendo a próstata daquele paciente contra o câncer. Olha que interessante. Quando você envelhece de forma errada, desregrada, e você sofre com a queda da testosterona, o seu corpo ele tende a compensar isso, aumentando uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que converte a testosterona, a pouca que você tem, num hormônio 5 vezes mais forte que a testosterona, que é chamado de dihidrotestosterona, o DHT. Esse DHT é 5 vezes mais forte, então ele tenta compensar essa falta. Só que ele causa aumento de gordura abdominal, calvície e aumento do tamanho da próstata e pode desencadear um câncer no futuro. Só que ele só apareceu porque você estava defasado de testosterona ao longo de um período. Sim. Então, a partir do momento que você previne isso, muda o estilo de vida, repõe precocemente, e você pode até usar inibidores dessa enzima 5-alfa-redutase, a fitoterapia, por exemplo, você inibe tudo isso. Ótimo. Certo? Então, tem que desmistificar essa história. Agora, Sim. eu não vou pegar um vovozinho de 80, 90 anos que nunca repôs testosterona e vou iniciar a testosterona para ele sem fazer uma investigação criteriosa da sua próstata. Por quê? A maioria, 90% de nós, homens, até mesmo saudáveis, com 90, com 100 anos, a gente vai ter um tumorzinho de próstata ali se desenvolvendo. E não necessariamente eu vou morrer por ele. É natural que ele aconteça nessa idade. Sim. A importância, né, de procurar um profissional capacitado, com conhecimento. Por isso é tão importante essas lives, doutor. Eu acho que também, assim, desmistificar, mas trazer para a população essas informações desencontradas de que repor hormônio causa câncer. Sempre que a gente vai fazer uma live, a pergunta que mais surge é isso: mas repor hormônio não causa câncer? Então, isso é muito importante, você reforçar essa tecla. Exatamente, não é isso. Por exemplo, vamos fazer um parênteses para as mulheres aqui que nos assistem. Repor estradiol isomolecular bioidêntico, que não seja pela via oral, vai causar câncer de mama? Não, não vai. Desde que seja bem acompanhado e bem indicado. Você sabe o que causa câncer de mama? Maior fator de risco isolado? Não. Obesidade. Obesidade? Sobrepeso. Exatamente. Olha só. Sobrepeso e obesidade. Lá vem de novo a mesma história. Resistência insulínica, o consumo de carboidratos, excesso de peso, sedentarismo. Aí se associa a isso tabagismo, estresse, traumas emocionais. E aí você desenvolve câncer de mama. Então, isso é muito mais forte do que a própria genética. Muito mais forte do que a genética e o hormônio. Hoje a gente já sabe, né? Todos nós, Jordano, nós nascemos com um painel genético, genoma gigantesco, com diversas
essas doenças ali já escritas nessa genética. Só que nada disso se manifesta, senão a gente ia nascer com aquele mundo de doenças, ser uma pessoa Sim. doente. Já tem aquele panorama das doenças na nossa genética. Só que são poucas coisas que se manifestam. A cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato do seu nariz, sim, aquele gene é dominante, pum, ele se manifesta ali, logo que você é formado. O restante não. Tá tudo ali escrito, mas vai saber se vai ou não vai manifestar. Essa resposta genética é menos de 15% do seu resultado final. Nossa, muito Quem vai importante, doutor. ligar esse gene de doença ou apagar ele e proteger você contra a doença é a epigenética. Epigenética. É ela que fica ali trabalhando a sua genética. Vão acionar isso? Vão desacionar isso? Como que eu controlo a epigenética? Com o que você Com estilo de vida. come, com o que você deixa de comer, com a forma que você pratica atividade física, como que você lida com o meio, com o ambiente, com as toxinas que você recebe, com o que você bloqueia, com a forma que você lida com o estresse, com o tanto que você dorme, com o tanto de atividade física que você pratica, com o que você suplementa, e aí vem ativos que têm ações epigenéticas. Então a genética Como que. perfaz muito pouco do nosso destino. E antes tinha essa questão, É por falta de genético. conhecimento, de que, se sua mãe teve câncer de mama, você tá fadada a ter, né? Se você tem um histórico familiar de câncer de próstata, você é fadada a ter o câncer de próstata. Não, nada Que disso. bom, né? Que bom desmistificar, porque muitas pessoas, como essa informação também não é propagada nos grandes veículos, muitas pessoas ainda têm esse medo, ainda têm esse mito, né? E Exatamente. que bom a gente trazer essa questão, esse poder que a gente tem nas nossas mãos de fazer o nosso destino, né? O nosso destino não vem escrito, a gente faz. É isso aí. E os exames de rotina que você considera mais importantes para o homem, quais seriam? Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, né? Muito bem. O que é importante fazer a solicitação? Eu acho assim, a partir dos 40 anos, que é quando a gente deve realmente, né, fazer esse check-up, eu acabei de fazer os meus agora, exames cardiológicos de rotina, teste ergométrico, ecocardiograma, pode fazer um mapa, um Holter, dependendo, mas assim, teste ergométrico, um ecocardiograma, que você vai ter um eletro ali associado, é fundamental, tá? Uma ótimo. colonoscopia, o exame mais avançado, se faz ali com 50 anos o primeiro, então você pode esperar um pouco mais. Mas Certo. exames laboratoriais desde o início da vida, desde a infância e juventude e na vida adulta. Então você tem que pedir para o homem toda a bateria laboratorial, dos bioquímicos, dos hormonais. Então, testes hepáticos, renais, os metabólicos, né, e nutricionais, como o perfil dos colesteróis, lipídicos, o perfil do metabolismo da glicose, que mede resistência insulínica, pré-diabetes, metabolismo da glicose, a glicemia, os íons, as vitaminas, vitamina D, complexo B, tudo isso é monitorado de rotina nos pacientes, tá? Então, é algo que você não pode deixar para trás. Eu faço esses meus exames de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano, esses laboratoriais, certo? Ótimo. E Então, até te interrompendo, desculpa, é importante então a pessoa buscar um profissional que olhe a saúde holisticamente, a saúde como um exatamente todo. integrativa, porque você foi falando esses exames, eu fiquei pensando assim, na minha cabeça da medicina Tem que convencional. ir no cardiologista, tem que Exatamente, ir no cardiologista tem que ir endócrino. no endócrino, tem que ir no ortopedista, tem que. E não, você pode ir num profissional que olhe seu, né, você como um ser integral, ele vai te pedir exame. Infelizmente, com o avanço da medicina, principalmente as especializações, esse loteamento do corpo humano, ele abandonou o cuidado com o dono do corpo, com o ser, né? Eu não tenho que olhar, Jordana, o coração, o cardiologista olha o coração, o gastro olha o estômago, o prócto olha o intestino, aí ela vai no ginecologista que só vê a vulva, a vagina, o útero, o ovário, aí tá com dor de Exato, cabeça, o neuro olha o cérebro, e a Jordana, quem tá cuidando dela? De onde vem a origem exatamente, disso tudo? E quando essas coisas se interligam, quem que vai cuidar disso? A gente tem que cuidar do ser, do sistema como um todo. E olhando lá exatamente, embaixo, na ponta do iceberg que está escondido, quais são as causas? Os traumas, as questões emocionais, o estilo de vida, como que ocupa seu tempo, que horas que você acorda. Eu pergunto isso tudo na minha consulta, que horas que você acorda, que horas que você vai dormir, o que que você faz nesse período, o que que você come, quais são suas refeições, quanto de água que você bebe, o que que você faz de atividade física na sua semana, que horas que você dorme, o que que você come antes de dormir, que horas foi a última refeição do dia. Tudo isso tem que ser entendido.
Doutor, até trazer um relato pessoal, eu fui numa proctologista há um tempo atrás porque eu estava com muita diarreia e sem entender o que estava acontecendo. E aí eu cheguei nela, a primeira coisa que ela falou para eu fazer era a colonoscopia. Só que a minha mãe, já é falecida, quando ela fez colonoscopia há muitos anos atrás, ela teve o intestino perfurado, que eu sei que é raríssimo de acontecer, mas acontece. Uhum. E eu tomei trauma desse exame. Então, quando a médica me pediu para fazer, eu falei de jeito nenhum. E ela falou: não, tipo assim, é como se fosse assim, eu só te atendo se você fizer a colonoscopia. Aí o que, que eu fiz? Eu fui numa médica que tem a visão integrativa. Uhum. Aí ela descobriu que é simplesmente porque eu estava passando por um momento difícil da minha vida e eu estava. O meu intestino estava me comunicando comigo, que eu estava, né? E pronto. Né? Então, assim, às vezes o especialista ele é tão especialista, 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 que ele não te pergunta o básico. Como que tá a sua Exato, vida nesse momento? exatamente. Mas para quem tem martelo, todo problema é prego, então, entende? Sim, é Só verdade. tem, ele só tem um martelo, todo problema que ele vai ver é prego, ele vai dar uma martelada ali. Acabou. É isso mesmo. A gente tem que ver outras opções. Eu escuto muitos meus pacientes, não quero fazer isso, não quero tomar isso, o que que tem? Então vamos achar alternativa. E meus Sim, pacientes me pedem assim, já pede esse e esse exame para mim, eu falei, peço. Depois nós vamos descobrir por que então que você quer fazer isso, tá? é isso. É Mas ter assim, essa confiança. o básico e a rotina precisa ser feita. E não pode ter medo de fazer exame. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de fazer exame porque vai achar alguma coisa. Uai, se for achar alguma coisa, essa coisa já está aí. Exatamente. Que se acha agora. Vamos achar ela agora e vamos resolver o problema dela, né? Sim. Agora, com relação à consulta regular ao urologista, que ainda é um tabu, que a gente Sim. falou um pouquinho. Ah, já deu uma pincelada, mas quais as outras formas que você acha de desmistificar? A palavra é até difícil, né? É. Porque eu estava lendo também que o exame de toque dura menos de 15 segundos, é um exame, a avaliação ela é gratuita pelo SUS, assim, ou seja, não tem desculpa, né? Não tem, não tem. Tem para todo mundo. Só que assim, também não é aquela história. Eu vou no urologista, ele vai fazer obrigatoriamente para mim. Não, você tem um perfil. Uma pessoa que se cuida, que não tem sintoma, que não tem um histórico familiar de câncer de próstata na família, que quer dizer assim, histórico familiar não quer dizer que teve na família em qualquer idade, que teve um câncer de próstata mais novo na família, com menos de 45 anos, menos de 50 anos, ele vai fazer um primeiro exame de toque a partir de 50 anos, e olhe lá. Então não é essa história, tem que ir lá fazer agora, imediato, se eu for no urologista, ele Já já vai fazer esse exame de vai toque retal em fazer. mim. E outra coisa, tem que entender qual que é a função do urologista. Não é só fazer exame de toque e tocar a próstata. O urologista é um médico que ele vê toda a parte geniturinária também do homem. É o médico que vê Excelente. os rins. Olha só. Só que a gente tem na especialidade, por exemplo, e o nefrologista? Ele é um médico clínico dos rins, que trata as insuficiências renais, a hemodiálise, etc. O urologista ele é o médico cirúrgico, ele fez cirurgia geral, ele tem a visão cirúrgica. Então, os cálculos renais, os tumores renais, certo? Todas as questões da conexão do rim com a bexiga do ureter, a bexiga propriamente dita. Então, toda É essa muito parte além. geniturinária também está relacionada com o médico urologista, tá? Ótimo. E a gente E se associa só ao exame do toque. Exato, e se esse médico urologista que tem já essa visão e vai ter no seu consultório repleto de homens, abre a sua mente para abordar o homem como um todo, não enxergar ele só como o aparelho geniturinário, para abordar a saúde, a prevenção, ou seja, um urologista com visão funcional integrativa, esse é um médico também muito interessante que os homens possam procurar. E se- Como que eu faço com os meus pacientes homens? Eu faço essa visão completa e falo, ó, agora, será que você precisa de uma avaliação do urologista? Tem alguma queixa urinária que eu preciso? Está na época de fazer um exame de toque? A gente precisa de algum exame de próstata específico? Aí eu mando para o colega, Excelente. tá? Porque se for aguardar os sintomas para buscar um urologista, a doença, se tiver a doença, ela vai ser diagnosticada em estágio avançado. Seria isso? A doença, quando ela já manifesta o sintoma, ela já tem o estado já determinado, instalado.
Antes sim. de ter o sintoma, você já começa a ter sinais. Sinais clínicos, sinais laboratoriais. O laboratório se altera antes do sintoma. E já que a gente está fazendo uma live aqui, não é assunto polêmico, mas tem que falar, antes Sim. de alterar laboratório, exame de sangue, que se altera antes dos sintomas, sabe o que se altera no nosso corpo para as doenças? A sua frequência. Aí a gente já está falando de frequência quântica, no nível Ah, abaixo sim. da Olha, biologia, a parte biofísica, que sofre alteração também com as doenças, com o início das doenças. que Então, existe essa interessante. abordagem também da gente fazer análise quântica, biorressonância, usar florais quânticos que vão regular a nossa frequência, a própria terapia neural que regula a nossa frequência celular. Mas esse é assunto para próximas Para a lives aí, próxima mas live, porque é um tá? universo a ser apresentado. Interessante, mas é bom que ó, já está colocando a pulguinha atrás da nossa orelha para a gente depois da live pesquisar. Eu Exato, mesma já estou exato. aqui cheia de ideias. Doutor, tá aparecendo muitos comentários que eu não estou conseguindo acompanhar. Ó, o Fábio Lavia fora. Matheus, médico, ser humano incrível, sou fã. Ah, quanta generosidade do doutor Matheus. Muitos elogios, viu, doutor? Obrigado, Eu não vou muito ficar obrigado. lendo todos, porque senão eu vou ficar te É, interrompendo. é E o uma pena pessoal que eu quer não estou conseguindo conteúdo. Não está acompanhar aqui, que deu conseguindo? esse bug novamente, mas enfim, eu acho que é Poxa, uma live que está com conteúdo, que a gente vai trabalhar depois os com cortes, vão divulgar certeza. para outras pessoas, tá? Sim, as lives da Flora Vita, por serem durante a semana, às vezes no horário que o pessoal já não está online, a importância delas é maior após, quando a gente consegue frutificar esse conteúdo nos Perfeito. cortes, para ficar salvo. Então, a gente vai ter muito alcance, porque. E está sendo assim, como na outra live também, é tanta informação que dá vontade de aprofundar, mas eu tenho que lembrar que o tempo está passando, e aí eu tenho que ficar numa certa superficialidade. Mas agora, deixa eu ver o que eu queria tratar. A gente já falou sobre a questão do urologista, dos hábitos. Para resumir, quais hábitos você considera essenciais para a longevidade e para uma saúde completa para o homem? Sua resposta está aqui, eu vou falar para vocês, tá? Aqui dentro, ó, são poucas páginas, É 2 dias você exatamente lê esse livro todo, a temática do livro. você responde, você aprende a responder isso, abre a sua mente, muda a sua vida, transforma a vida com esse livro aqui, tá? Então, não quero ir ao médico. Lê esse livro e alguma coisa vai acontecer na sua vida. Mas o que são os 4 pilares da longevidade da saúde? Que é o básico, que funciona. 90% do seu resultado está aqui dentro. Não adianta você buscar Excelente. o suplemento mais caro, o tratamento mais caro, o injetável mais caro, se você não está fazendo isso daqui. Esse é o principal. É o que vai sustentar os tratamentos mais avançados. É o portal para você chegar nesses tratamentos e que, se bem feito, resolve 90% do que você está precisando. Que Olha são só, 90%? 90% resolve. Pessoal, 90%. 90%, tá? Alimentar da forma correta. E aqui eu ensino. Isso vai fazer com que o seu intestino seja mais saudável. Você hidrate da forma correta. Então, alimentação e intestino andam junto. E alimentar da forma correta é escolher bem os alimentos. É pensar no que os nossos antepassados, 70 mil anos atrás, eu estou lendo um livro fantástico, já fazendo a correlação aqui, como que a humanidade Excelente. surgiu aqui, ó, Sapiens. Sapiens, olha, já tinha recebido essa indicação, então realmente vale a pena, doutor. É impressionante entender como que o ser humano, nos últimos 70 anos, saiu ali de uma cadeia alimentar que ele era comido por leão, por mamute, e ele se tornou ali o topo da cadeia, é muito rápido. E o Olha, que isso impactou na nossa vida, na saúde, na vida humana, na vida do homem na Terra, enfim. Uh, esses homens, nossos do passado, que são seres humanos, a genética é igual à nossa. Só que eles comiam diferente do que a gente come hoje, não tinha doenças. sim. Então comiam carne de caça, frutos de coleta, algumas nozes e castanhas, mínimo de gramíneas. Não é essa oferta de pão, bolo, biscoito, farinha, massa e Açúcar, ultraprocessados, açúcar, que é o grande vilão, o grande sim. veneno, que está aí disponível em gôndolas de supermercado, em lanchonete, em padaria, a qualquer momento aí disponível. E mais com essa história de se comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, isso é saudável. Isso não é um mito, isso é uma balela.
Eu faço 2, 3 refeições no máximo por dia, tá? É importante essa informação. Eu vou te interromper rapidinho, porque eu sempre achei que era o saudável. Então, muitas vezes eu me forcei a comer, porque deu as 3 horas, e depois que eu fui entender que a gente não dá tempo do nosso organismo descansar, a gente está sempre É, fazendo ele trabalhar, 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 né? exatamente. Se você faz 2 refeições repletas de boas fontes de calorias, de gordura, proteína e fibras para o seu intestino, você não precisa comer E de você 3 em fica 3 horas. saciado Completamente saciado e nutrido, e né? nutrido. Só que você não fica se entupindo de pão, bolo, biscoito, farinha, doce, massa, açúcar, que são os ultraprocessados. Tá aí o veneno. Já falei sobre Aí, alimentação, pessoal, intestino saudável ótimo. também. Você tem que ter fibras prebióticas para o seu intestino, você tem que ter boas fontes de gordura para o seu intestino, tem que ter água, não pode deixar de beber água. Doutor, enquanto você bebe aí sua água, pessoal, já está chegando algumas perguntas. Espera um pouquinho, que no final da live a gente vai ter um espaço, mas se quiser também mandar, pode mandar que depois eu procuro aqui. Pois Se é. vocês quiserem mandar pela caixinha de perguntas, para quem não conhece, aí na tela do seu celular, no cantinho, tem um ponto de interrogação, pequenininho. Clica nele e deixa a sua pergunta lá. Fica mais fácil para depois a gente encontrar, tá bom? Muitos elogios, viu, doutor? Todo mundo te elogiando por aqui, mas pode Bacana. continuar, por favor. Alimentou bem, está bebendo água, o intestino ficou legal, o que você tem que fazer? Atividade física, tem que se exercitar. A meta para longevidade, para prevenção de doenças, eu vi hoje um estudo. A musculação, ela reduz a mortalidade geral de todas as causas naturais, ou seja, não externas, não seja acidente, né? Não é tiro, não é queda, em 35%. Meu Deus. Em 35%. Somente ela, sem contar outros fatores. Desde que seja Meu feita 5 horas Deus. semanais ou 35 minutos diários de segunda a segunda. Peraí que eu vou anotar essa informação. Como é que é? Desde que seja feita 5 horas 5 semanais. horas semanais ou 35 minutos diários. Então não tem Diários? diários, todo dia. Você vai fazer ou de segunda a sexta 1 hora, ou então de segunda a segunda 35 minutos. De segunda a segunda. Viu, pessoal? Eu até quis repetir essa informação porque é muito importante. É muito importante, redução de mortalidade só Meu com a Deus. musculação. Redução de mortalidade. Olha Então só. não tem dessa, eu não gosto, não tem problema, não gosta, você vai e faz. Tem que fazer. Exatamente. Musculação não é só estética. Melhora a sua composição corporal, sim, mas você melhora a postura, melhora a cognição, melhora perfil hormonal, melhora perfil metabólico, melhora perfil nutricional, Perfeito, tá? doutor. Então não tem dessa de fugir da musculação. O envelhecimento depende de músculo. Me perguntaram no Congresso de Longevidade, lá até gravei alguns vídeos, lá me perguntaram qual o órgão mais importante para a longevidade. Ah, é o Hum, coração, você não morre, né, pelo coração? Não é. O órgão mais importante da longevidade é o músculo. olha, A sua longevidade é diretamente proporcional ao tanto de músculo que você constrói. Se você está aí envelhecendo, interessante. juntando dinheiro na sua aposentadoria e não está construindo músculo, você vai gastar todo o seu dinheiro no futuro, com doença. Nossa, eu vi uma postagem sua sobre isso, achei muito interessante. Porque as pessoas estão deixando de, por exemplo, fazer a musculação porque estão trabalhando, trabalhando, trabalhando para juntar dinheiro, e esse dinheiro vai servir para quê? Para gastar no futuro com a saúde. Exato. Trabalho é fundamental, né? Com Você tem que fazer o que certeza. você gosta, mas você não pode abandonar. Eu faço minhas atividades físicas todos os dias, eu não, o meu horário bloqueado, não marco paciente. É meu É horário para isso. atividade física, para que você tenha vitalidade, tempo de final de semana para passar com sua família, para você viajar, para você curtir. Então você tem que ter músculo. E outra, o músculo, Jordana, para você levantar da cadeira, para você empurrar um carrinho no supermercado, colocar uma mala em cima do bagageiro do avião, você vai depender de alguém para fazer isso para você se você perde o músculo? Músculo, se você não o treina, não o estimula, ele vai embora, Sim. tá? Então tem que fazer o treinamento de força, sim, regular. Alimentou bem, está fazendo atividade física, você tem que gerenciar o seu estresse através da resiliência. Inclusive, fala pra gente do seu processo de recuperação do acidente que você teve, que eu vi uma live sua falando exatamente sobre essa questão da resiliência. Exato, né? Eu sempre me cuidei, né, desde os 29 anos, né, vai fazer 10 anos, mas uma causa externa me acometeu, uma queda, e eu tive uma lesão gravíssima no joelho direito, né, Nossa, com rompimento
de todos os ligamentos do joelho, do menisco, da cartilagem, que tinha estourou. Meu Deus. E a perna dobrou, assim, saiu completamente do lugar, uma dor imensa, foi colocado de novo no lugar, imobilizado, e aí eu tive que passar pelo processo de reabilitação. Longo, doído, que trouxe impactos, né, em toda a convivência familiar como um todo, sobrecarregou muita gente, mas em momento nenhum eu falei, nossa, o que eu fiz? Acabou com a minha vida? Vou ficar aqui deitado na cama, imobilizado? Não, eu não me sucumbi ao processo, ao problema. Eu fui enfrentar o processo. Eu me exercitei desde o primeiro dia. Saí do hospital, voltei para casa, comprei elástico e comecei a fazer Olha exercício só. com elástico dentro de casa, com a perna imobilizada. Todos os dias, exercitando, fisioterapia depois, e todas as terapias adicionais, ozonioterapia, terapia neural, infiltração no joelho, homeopatia injetável, suplementação. Fiz de tudo. Drenagem, tudo que tinha disponível. Fotobioestimulação, LED, laser, tudo. E uma proposta de pelo menos 2 cirurgias para reabilitar meu joelho. Hoje, com menos de 6 meses, que era o meu atestado médico, eu estou fazendo todas as atividades sem ter feito nenhuma cirurgia. Sério? Completamente sério. Como que isso deu certo? Primeiro, mentalidade positiva. Eu não fiquei, ó céus, ó vida, acabou minha vida. Mentalidade positiva. Eu vou sair dessa, vou recuperar e vou saber como Isso. fazer isso. Tolerar o processo para chegar no propósito. Segundo, fé em Deus. O tempo todo. Não tem como abandonar. A Sim. gente é um ser de, né? Temos uma fagulha divina dentro da gente, Sim. então a gente tem que pôr isso para fora. E atividade física, suplementação, terapias adicionais, para que desse tudo certo. E Então, deu. era a mentalidade positiva, a espiritualidade, né, cultivada e o físico. E o físico, que me ajudou muito. E hoje eu já estou assim, com o físico totalmente reabilitado. Então, a E importância, né, doutor, te interrompendo de novo, mas a importância da gente estar preparado para uma fatalidade que a gente possa vir a, ó, né, então, assim, é como se fosse uma conta bancária. Eu já vi essa analogia e realmente é isso. Se você está com a sua conta bancária vazia, se vem uma fatalidade dessa, você sucumbe. Agora, se você está com a sua conta bancária alta, também essa reserva física, mas eu penso o seguinte: tudo que física, está mental, né, espiritual, emocional. tudo que está na nossa capacidade pessoal de se resolver, eu vou gastar energia e tempo para isso. Agora, o que é externo, eu não consigo, não depende de mim para solucionar, para que eu vou esquentar a cabeça? Sim. Então, isso você aprende a treinar a sua mente dessa forma para você ter resiliência, porque as situações estressantes, como uma dessa que me aconteceu, vai acontecer na vida de todo mundo. Sim. Seja uma queda, um acidente, uma perda, um problema financeiro, uma demissão, uma separação, bater o carro, sei lá, todos esses problemas Sim. externos que a gente não controla. Isso vai acontecer. Agora, a forma que você vai lidar e enfrentar com resistência ao estresse, isso chama resiliência, isso sim a gente consegue fazer. Com treinamento. Treinamento, tem que treinar a mente para isso. Todo dia, agradecer por todos os problemas. Dormiu mal na noite anterior, brigou com a esposa, acorda e agradeça. Obrigado por ter a oportunidade de vencer isso novamente. Perdoe no final do dia. Faça esses exercícios de perdão e gratidão. Identifique as coisas na sua mente que te aborrecem, que te deixam frustrada. Põe isso no papel. E treine sua mente a ser uma pessoa positiva constantemente. Que na hora que vier o problema, opa, estou pronto para enfrentar. Vamos pôr em prática tudo que eu treinei até agora. Excelente, doutor. Esse é um dos pilares, né, da longevidade, que é esse gerenciamento do estresse, a Gerenciamento resiliência. do estresse, que envolve também o seu sono saudável. A gente está aqui hoje fazendo algo ímpar, né? Ficando acordado na tela Sim. até 10 horas da noite. Eu durmo às 8h40, geralmente, 9. Mas Aproveito a oportunidade para te agradecer por essa exceção, por estar acordado para falar com a nossa audiência. Muito obrigada, viu, doutor? mas é um assunto importante, é relevante, Sim. que isso possa se frutificar e ser distribuído para mais pessoas. E Com transformar a vida das certeza. pessoas, porque é esse o objetivo por um todo. Né? Assim, a gente trabalha, o dinheiro é legal, é importante, né? Mas qual que é o grande objetivo? Transformar vidas. E isso eu tenho conseguido Isso. fazer, graças a Deus, aqui na rede social. Tá? Só essa informação da musculação que você passou para a gente, eu, por exemplo,
já virou minha chavinha aqui. Eu quero lidar com essa mortalidade, se eu posso. Então, já me ajudou, assim, já salvou uma vida, viu, doutor? Porque eles vão falar assim, mas vamos fazer musculação todo dia, só reduz em 30% a minha mortalidade. Gente, é É 30% 30%. de redução de mortalidade com uma coisa que é a musculação. Exato. Tá? Então, a gente falou da alimentação, do intestino, da atividade física, da resiliência, do sono. Do Tem que dormir sono. cedo, tem que acordar cedo, tem que dormir cedo, sempre no mesmo horário, tem que cuidar do sono. O sono é muito importante. E a última, o estilo de vida, é tema da gente aqui, que é a suplementação e a modulação, a regulação dos hormônios. Então, vamos entrar na suplementação, que seria a minha próxima pergunta. Tá? Quais são os principais suplementos e ativos que você recomenda para a saúde masculina? Não tem receita de bolo. Cada homem é único, ele vai precisar de uma coisa específica dentro da sua necessidade, das suas queixas e dos seus exames. Ponto. Mas tem alguns suplementos que eu julgo assim, eu vejo na prática que entram para quase todo mundo. Tá? Ótimo. Primeiro, creatina. Eu vou anotar aqui no chat enquanto você fala. Creatina, né, 5 gramas de creatina, você tem que comer um mundo de carne para você ter aquela quantidade super importante desse composto de aminoácidos que vai atuar na proteção cognitiva, desenvolvimento neurocognitivo, cerebral, muscular, tá? E o mais estudado de toda a história médica é a creatina, não tem efeitos colaterais, igual já mistificaram muitas vezes aí, que causa pedra nos rins, alteração renal, nada disso, muito tá? Bom. Velhinho, idoso, deve usar creatina, treinando ou não, tá? Então, assim, creatina é fundamental. Segundo, ômega 3. Ninguém consome peixe de água marinha e fria o tempo todo rico em gordura para ter na alimentação ômega 3. Você vai ter que suplementar. E o ômega 3, ele está presente nas nossas membranas celulares e a ausência dele, ou uma discrepância de ômega 6, que vem de óleos de soja, milho, girassol, canola, frituras, produtos gordurosos industrializados, fast food, esse disparate de ômega 6 para ômega 3 inflama o nosso organismo, destrói nossas membranas celulares e a gente envelhece. Tá? Olha só. Então tem que suplementar o ômega 3. Ótimo. Terceiro, falar que magnésio atua em mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo, tem diversas funções. Mas o magnésio ele está ali dentro da clorofila, tal como o ferro, né? Está ali dentro da hemoglobina, o magnésio está dentro da clorofila, então se eu comer muito vegetal, eu vou ter magnésio. Vai ter uma fonte legal de magnésio, mas o solo, principalmente brasileiro, é pobre em magnésio. Magnésio é um mineral vulcânico. Aonde que tem vulcão no Brasil? Só lá em Fernando de Noronha, que não cresce nenhuma alface lá, né? Só se for hidroponia. Então assim... Tem que suplementar. Você vai ter que suplementar magnésio. Então, creatina, excelente. ômega 3, magnésio. Vou falar mais 2 para fechar aqui na palma da mão. Vitamina D. Vitamina D você consegue produzir se expondo ao sol. Quem na rotina, não estando de férias, não estando na praia, vai se expor diariamente ao sol de meio-dia, durante 10 minutos, com 60% do corpo exposto sem protetor solar todos os dias. Para você produzir ali 10 mil unidades diárias. Quem faz isso? Só o surfista lá do Havaí. Exato. Né? Então, assim, a gente não. Então, você vai ter que suplementar a vitamina D, que é um hormônio fundamental para diversos processos, não só para o osso, como, né, a parte do conceito popular acredita que é só para osso. Vitamina D tem papel na imunidade, papel cerebral, papel no músculo, papel no metabolismo da glicose. É fundamental. Ótimo. Tá? Já falei os 5. Perguntaram aqui, doutor, e a coenzima? É a próxima, a última. Coenzima Q10. Adivinhou. Coenzima Q10. São meus seguidores. A coenzima Q10. O pessoal tá afinadíssimo. Então, fechou os 5 aí, né? Creatina, ômega, vitamina D, magnésio e coenzima Q10. Coenzima Q10 tem ação antioxidante, né? Mas principalmente ação de
Ajudar é um cofator na produção energética nas nossas mitocôndrias. Mitocôndria, que é uma organela celular que está dentro do músculo. Olha, Músculo esse que é o órgão mais importante para a longevidade. Quanto mais músculo, mais mitocôndria, mais energia, mais produção hormonal. A testosterona é produzida nas mitocôndrias. Tem tudo a ver, tá olha vendo? só. Sim. Então eu preciso disso funcionando legal, tá? Com bom nível mitocondrial, reduzindo o estresse oxidativo, com boa massa muscular, tá? Para você ter longevidade, certo? E procurar opções confiáveis, né, doutor? Porque hoje no mercado é tanta opção Não tenha que dúvida, né? é Eu indico, fundamental eu uma uso, orientação médica. eu uso, indico, né? Os produtos que eu indico todos são os que eu uso no meu dia a dia, exatamente porque eu sei do nível de confiança do resultado terapêutico. Tá? Então, Excelente. Então, para o pessoal que quiser uma referência de produtos, entrando no seu perfil, vê tem tudo as que eu indicações, uso pode tem. confiar. Exato, tanto farmácias de manipulação, tanto produtos de marca, ou mesmo outros produtos que a gente manda fazer, que são o que eu uso no dia a dia e que tem minha confiança para uso pessoal, para uso da minha família e, claro, para os meus pacientes que eu quero melhor. Eu coloco eles em primeiro lugar, tá? Excelente, doutor. Eu só vou aproveitar a deixa da suplementação para falar com o pessoal rapidinho, porque olha como é que o tempo passa rápido. Uhum. Aí a gente pode continuar, né, doutor? Tem mais uns minutos, por Sim, favor. vamos finalizar aí a nossa Isso. proposta. A, a Flora Vita tá na Black Flora Vita. Então, pessoal, se vocês têm interesse, a Flora Vita é uma dessas farmácias de confiança, de credibilidade, há muitos anos no mercado, juntamente com a Doctor's First, que também Eu tem acho que essa. vamos deixar isso claro, né? O grupo Exato, Flora Vita o é do grupo grupo Flora Flora Vita. Vita e Dr. Fush, que todo mundo que me segue sabe que eu uso e indico também os produtos da Dr. Fush. Então, o insumo que a Flora Vita trabalha na sua manipulação é o mesmo que está ali na cápsula da Dr. Fush, que você vai consumir com segurança e efetividade, tá? Exatamente. Para quem ainda não é seguidor da Flora Vita, que está aqui pelo perfil do Dr. Matheus, siga a Flora Vita nas redes sociais para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, que é o arroba Flora Vita Farmácia. Arroba Flora Vita Farmácia. E nessa última semana de novembro, pela Black Friday, a Flora Vita está com uma super promoção que eu até anotei aqui para não esquecer, que é com 50% off, até 50% off em todo o site, mais frete grátis nas compras acima de 199. Então, assim, só porque a gente introduziu esse assunto da suplementação, se você quer uma indicação de confiança, vai lá no site da Farmácia Flora Vita, conhece os produtos, lá tem a indicação, lógico, a gente sempre fala que o médico vai te indicar, mas é bom você já ter uma referência até para perguntar para o seu médico, para ele dar uma olhada, para ver o que ele acha. O site da Farmácia Flora Vita é farmaciafloravita.com.br. E tem E produto também, autoral meu lá, viu? Que eu desenvolvi alguns, tá? isso, é só digitar Dr. Matheus Drummond na busca da Flora Vita que vai aparecer aqueles produtos que o Dr. Matheus desenvolveu em parceria com a Flora Vou Vita. tomar os Então é muito meus aqui, ó. importante. Tá na hora do Excelente, aí, ó. magnésio. Como dizem na nossa terra, mata cobre e mosca e pau. Pessoal, a gente está chegando no final da live enquanto o doutor está tomando suplementos. Deixa pergunta. Se você está com alguma dúvida, a gente não vai ter muito tempo para responder, mesmo porque essa live já ficou muito completa. Então, eu acho que o pessoal já está bem assim. As dúvidas já foram sanadas ao longo da live, mas se ficou alguma, a gente vai separar algumas para conversar. E para fechar, doutor, só para a gente abordar o último ponto, que também é muito importante, mas vamos dar uma pincelada na saúde mental, que você já falou muito a respeito, mas algo que eu achei muito interessante você trazer enquanto homem, que é essa questão do papel social do homem provedor e protetor. Como que isso impacta na saúde mental masculina? O homem sofre calado. Na verdade, o homem, pai de família, casado, que tem filhos, contas para pagar, boletos, é claro que tem mulheres que cumprem esse papel, viu, gente? Não estou sendo machista aqui, não, mas estou falando assim, na grande maioria das famílias tradicionais, mas Sim, o homem, né, ele sofre calado, ele tem ali os seus momentos que ele sempre pensa, será que eu vou dar conta? Será que as contas estão em dia? Será que o meu trabalho vai me sustentar? Tem bocas que dependem do meu trabalho para comer. E isso, a longo prazo, né, cumulativo, gera situações de estresse que o homem vai guardando para si. Então, se ele não tiver
uma válvula de escape que não seja a bebida alcoólica, não seja o barzinho, a cerveja. Por isso que a gente tem que começar a mudar essa conscientização, porque muitos Exato, falam, não, eu trabalho muito, eu pago muita conta, é muito boleto, é filho, esposa, aquela confusão, vou sentar no bar e vou tomar cerveja. É um prazer fugaz, momentâneo, que traz consequências. exatamente. Pode até te aliviar ali por um certo período, mas e depois? Será que você vai depender disso para a vida inteira? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com essas situações que são angústias do dia a dia. Eu falo isso pelos homens que eu atendo, mas também pela minha vivência de pai, de provedor, como eu sou, e de marido dentro da minha casa. Passo por isso. E a gente tem que buscar válvulas de escape que te ajudem a lidar com essas situações. Desde ajuda médica, terapia, se for necessário, a atividade física. Olha ela aí de novo, Jordana. Não Sim, existe ansiolítico melhor, mais eficaz, e antidepressivo melhor e mais eficaz que atividade física. Isso também tem estudos que mostram isso. Então, se você está aí atribulado, procurando uma válvula de escape, vai todo dia na academia e joga em cima do peso. É isso exatamente. que eu faço. O meu momento ali, a minha hora é inegociável, mas é que eu descarrego toda a energia negativa ali em cima da carga, do E é peso. viciante, né, doutor? É um vício É, muito bom. O nosso corpo ele passa a pedir mais e mais e e mais. libera adrenalina, as endorfinas, os neurotransmissores que vão lhe ajudar a solucionar os problemas futuros. Você está com um problema para resolver no seu dia a dia? Faz uma caminhada, faz um aeróbico. Olha o que eu vou te falar aqui, o exercício de mexer a perna direita, a perna esquerda, direita, esquerda, seja na bicicleta, seja na caminhada, começa a ativar o cérebro direito, o cérebro esquerdo, e eles se conectam. Olha E aí o que só, que acontece? Você acha soluções para os problemas. Em meia hora de caminhada, eu tenho certeza que você vai achar alguma solução para aquilo que você estava precisando, meu tá? Deus. Talvez não seja no copinho da cerveja, mas vai ser num exercício físico, numa caminhada, numa viagem, numa conversa, tá? E conta Sim, com sua esposa, né, sua companheira nisso. Abre o jogo. Não é para você entregar para ela os problemas, não, mas olha, tava isso, agora resolvi e tal. Então tenha diálogo também para poder trazer. Não sofra em silêncio, porque é muito comum o homem sofrer ali em silêncio, ficar ali angustiado, sem passar para frente. E isso pode trazer que problemas, isso tá? Então adoece, tente né, buscar, doutor? adoece, isso adoece, tente buscar Sim, soluções, tá? sim. Excelente, doutor. Eu vejo que é muito curativo esse processo de falar, por isso que a terapia, né, a própria terapia, da gente conversar com um profissional que está ali escutando, muitas vezes você não precisa nem de um retorno do terapeuta, vamos dizer assim. O processo de falar, ele é curativo. Por isso que eu vejo que as mulheres adoecem menos, porque a gente desabafa, a gente grava aqueles áudios longos, o homem não, né? E tem essa Exatamente. questão cultural, como você muito bem disse, que é visto como não pode demonstrar É, fraqueza, não pode pedir ajuda, e isso tem que acabar. é possível, Muito pelo né? contrário, né, doutor? Eu acho um grande ato de coragem você pedir ajuda. Olha como que você está sendo humilde de reconhecer que você precisa de ajuda, isso é muito Sim, corajoso. sim, exato. E é possível, né? Sem você perder toda a sua essência masculina, a sua Exato, masculinidade, você conseguir buscar auxílio quando você está precisando, tá? E claro, para você render mais depois e continuar exercendo sua função aí de marido, protetor e exatamente. provedor que você tem que fazer dentro da sua casa, tá? Exato, exato, doutor. Muito bom. Ó, pelo avançar das horas, a gente vai passar para algumas perguntas. Chegaram muitas perguntas, mas como foram perguntas que chegaram muito no início da live, são perguntas Certo. que a gente acabou respondendo. Eu Uhum. selecionei aqui uma da Carla, sobre a suplementação de vitamina D. Ela pergunta se é importante na prevenção do câncer de próstata. Na verdade, ela está afirmando que é. E ela disse que tem um papel na imunomodulação. Imunomodulação. Não sei se eu estou falando certo. Exato. A Muito vitamina D importante. ela é um hormônio e ela é protetora contra câncer, diversos tipos de câncer, né? Níveis elevados de vitamina D no sangue, na casa dos 60, dos 80, protege até que 68% contra câncer, inclusive câncer de próstata e mama, tá? E claro, acompanhado pelo seu médico essa suplementação, porque você tem que dosar magnésio, cálcio, PTH para definir o bom nível de vitamina D. E ela é um hormônio imunomodulador, que modula o seu sistema imunológico, inclusive ajuda no tratamento de doenças autoimunes, tá? Excelente.
eu tinha selecionado a outra pergunta da Carla, e eu acabei lendo a afirmação. Ela pergunta se você é a favor do jejum intermitente. Eu não só sou a favor como estudioso e prescritor, como sou praticante, né? Eu faço jejum intermitente. Quem é minha aluna dos meus cursos, né? Aluno e aluna dos meus cursos já viu minhas aulas sobre jejum intermitente. É uma prática milenar, é natural, até bíblico. Após toda banquete, há um período de jejum. Certo? Então, assim, o Olha, jejum e o jejum fisiológico diário de 12 horas, a gente não pode fugir disso. Você comeu a última refeição às 7 horas da noite, você só vai tomar café às 7 horas da manhã. É o mínimo que você vai fazer. 12 olha horas de só. jejum fisiológico. Agora, jejuns maiores, né, 14, 16, 18 horas, podem ser feitos regularmente. Jejuns mais prolongados, 24 ou mais, aí precisam de um De um acompanhamento, de uma orientação acompanhamento. e de uma indicação específica, tá? Mas sim, eu Excelente. sou praticante do jejum intermitente, me adapto muito bem, eu treino de manhã em jejum, tá? Geralmente minha primeira refeição é o almoço. Olha só. E não fica tonto, porque muitas pessoas falam isso, né? Que vai fazer atividade física em jejum, que tem medo de desmaiar. Deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção. Você vai fazer uma atividade física de manhã, tá? Certo? Então, olha só, se sua atividade física é 7 horas da manhã, você comeu na noite anterior, 7 horas da noite, dormiu a noite inteira, não gastou energia, só o metabolismo basal, acordou. Toda energia que você precisa para atividade física está ali disponível. Ah, mas eu não posso treinar em jejum que eu passo mal, vou fazer um lanchinho, vou amassar uma banana e comer com aveia. Que hora você vai fazer isso? 6h30. Aquele alimento vai estar no seu estômago. Aquele alimento vai estar no seu estômago. Aquela energia do alimento vai estar no estômago. O sangue está sendo direcionado para o estômago e para o intestino para digerir. Na hora que você vai para atividade física, o sangue tem que ir para o músculo. Meu Olha que Deus. zona que você Que fez aí no zona. seu metabolismo. E aquela energia que você comeu, ela só vai estar disponível no sangue para o músculo daqui 2 ou 3 horas. O estômago demora 2 horas para esvaziar, para começar a cair no intestino e ser absorvido. Meu Deus. Então isso é um mito. Você É pode mesmo. sentir mal de treinar com fome, mas com baixa energia você não tem se você comeu bem na noite anterior. Ah, mas eu passo mal. Sabe como é que você não vai passar mal? Água, sal integral, o sal vai te dar a Olha, energia que você precisa, você não vai passar mal, não vai ter dor de cabeça e vai treinar igual um touro, tá? excelente dica, pessoal. Uma pergunta que chegou aqui pela caixinha de perguntas: no que os homens devem prestar atenção para evitar a automedicação, especialmente com medicamentos para desempenho? Tá pensando aí em desempenho sexual, utilizando os vasodilatadores penianos, provavelmente, né? Sim, Sildenafil, tadalafila, etc. Não pode ter automedicação nesse caso. A gente precisa ter indicação e acompanhamento médico. Esses remedinhos, né, eles não são balinhas do barzinho da esquina. Né? exato. Tem, dependendo da dose, efeitos colaterais, né? Interações medicamentosas perigosas, então precisa ter acompanhamento médico. Tá? Nem Ótimo. autossuplementação assim, de alguns suplementos eu não indico. Então tem que ter acompanhamento, direcionamento. Isso, Né? a gente trouxe esses suplementos gerais que são benéficos para mostrar essa É, possibilidade de possibilidades que estão ao nosso alcance e que são maravilhosas, mas sempre com a indicação do seu médico, que, como você muito bem disse no início, a gente é individualizado. exato. Uma outra pergunta, acho que é a última, né, doutor, para a gente poder Isso. fechar. Para os homens que estão iniciando na prática de exercício, qual é a sua dica para qual é a sua dica para a melhor forma de começar sem se lesionar ou desanimar? Tá. Então você vai para musculação primeiro. Você tem que começar com carga progressiva, mesmo que o colega do lado tá pegando muito peso. E eu não pegava peso nenhum. Hoje eu pego um peso considerável na musculação, mas em pelo menos 5 anos fazendo todo dia, Olha só, tá? é ter Então, assim, primeiro, paciência com o a processo, né? ciência é progressiva, começar com a carga que você tolera, fazer a execução do movimento de forma correta. Então, você precisa, no início, quem é iniciante tem que ter personal orientador físico no início, para depois você aprender e treinar sozinho. Certo? Então, não Ótimo. ter essa competitividade de carga, respeitar a progressividade, ter orientação profissional do educador físico, para você aprender a fazer seu treinamento, e paciência, que o resultado vai vir, tá? O resultado vai vir, ele acontece.
E não é no primeiro mês, nem no segundo. Talvez no Isso. início do terceiro você comece a ver. Mas é no primeiro ano, no segundo, e aí você vai vendo o resultado. Excelente. Ter E aí, paciência com o processo. se você para, o resultado vai embora, mas depois ele volta. É assim, por isso tem que ser constante. Nós estamos chegando no final do ano. Frase para fechar isso aqui: atividade física não tira férias. Musculação não entra de férias. Excelente, adorei, adorei. Atividade física não tira férias. Não tira férias. Excelente, doutor. Tá? A Suzana perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, viu, Suzana? Inclusive, vocês podem enviar o link da live depois para que, né, para Tenta homens. salvar de collab comigo, que aí fica no meu Ah, perfil sim. também, tá? Ótimo, ótimo. Muitos agradecimentos, doutor. Não vou ler, porque, né? Mas assim, ó, só elogios, Obrigado. agradecimentos. E Pessoal, eu. muito obrigada pela participação. Doutor, teve uma pergunta. Como adquire seu livro? Entrando no Então, seu perfil. no meu perfil, o link da bio, o link está lá na descrição do perfil, que a gente chama de bio ou biografia, que todo mundo, a gente fala assim, link da bio, um monte de gente fica perdido, não O sabe que o que que é que é isso, né? isso. Que bicho é esse? Link da bio é isso aqui, ó. Esse aqui é o meu perfil. Aqui você clica aqui, Ótimo. você acha o link da bio, ó. Esse aqui é o link da bio. Aí ele apareceu aqui embaixo, ó. Aí o livro já está aqui, ó. Livro Longevidade e Saúde, tá? Excelente. Eu tô deixando aqui pro pessoal no. Você não tá conseguindo acompanhar o chat, né? Não, não vi nada. Ai, que pena, doutor. Poxa. Mas, olha, deixei o perfil do Dr. Matheus. É nesse perfil, vocês vão lá. Vai ter um link lá em cima, perto da foto dele. Esse é o link da bio. Clica nele Isso. e uma das opções vai estar o link de venda do livro. Então, para Exatamente. você que ficou interessado, tem muito mais no livro do Dr. Matheus. Eu, inclusive, ainda vou ler o livro, mas eu já vi várias referências e fiquei, assim, extremamente interessada. Parabéns, doutor. Mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite da Flora Vita, por estar com a gente nessa noite, O prazer é extrapolando todo todos meu. os seus horários. Só hoje. Amanhã a gente regula isso. Isso. E é isso também, né? Não é, eu também vi uma postagem sua que não é porque um dia a gente saiu que, meu Deus, agora acabou. Ó, Não, essas frases de efeito que eu tenho criado e postado têm trazido muita, né, tá cutucando a vida das pessoas. Mas é o seguinte, dormiu mal na noite anterior, a próxima você vai dormir bem, dorme cedo. Não treinou hoje, exato, amanhã você treina. Saiu da dieta hoje, amanhã você volta. exatamente. Com ponto. Pronto. Não tem desculpa. O Sai que da sua faz a zona de conforto. diferença. Sai da sua zona de conforto. Vença desculpas. Vocês são adultos, vocês precisam fazer o que é necessário ser feito, Com tá? sacrifício, né, doutor? Porque a gente está num momento da humanidade que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples, que é tudo muito gostosinho, que as pessoas querem um prazer imediato, e se perdeu essa Exatamente. questão de que o que vale a pena tem que ter sacrifício. O que não te desafia não te transforma, então não vai ter resultado, Exato, tá? exato, doutor. Parabéns pelo seu trabalho, continue, Obrigado. porque muitas vidas estão sendo transformadas. Eu te falo a minha própria, porque muitas vezes eu lembro de alguma postagem sua que eu vi e isso dá um cutucão mesmo na gente. Então, muitíssimo obrigada. Que Deus te dê muita Amém. saúde para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. E na próxima, a gente vai fazer pelo seu perfil, para a gente Começaremos poder. por ele, para não ter desculpa aí de ter dado errado. Exatamente, exatamente. Pessoal, a gente agradece muito a quem ficou com a gente até o final, a todos que participaram. Foi muito bacana de ver que a quantidade de pessoas do início se manteve até o final, ou seja, o pessoal não saiu da live porque realmente estava muito interessante. E é isso. Sigam a Farmácia Flora Vita para mais dicas de saúde e bem-estar, que é o @Farmácia Flora Vita. E sigam também o Dr. Matheus pelo @Dr. Matheus Drummond. Tudo junto. Doutor, Bom, muito gente, boa obrigada. noite. Um excelente final de mês e até a próxima live, pessoal. Boa Se Deus noite. quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.